Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Amém? Glória a Deus. Diz assim, a parábola do trigo e do joio. Amém? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio dos trigos. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Pode ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus santo, Deus poderoso. Glória a Deus. Irmãos, aqui vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Amém? São dois significados. São duas pessoas. Amém? Glória a Deus. São duas pessoas. E eu até coloquei. Muitas das vezes nós dormimos e o inimigo entra na nossa vida. A primeira frase diz assim: pôs-lhe, o 24, pôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Entenda, na nossa vida há momentos que a gente se esfria, há momentos que a gente meio que para, há momentos que a gente quer desistir, há momentos que a gente tem essa parada, essa esfriada espiritual. O Alan até trouxe a devocional de ontem falando sobre o fogo, que o fogo nunca pode apagar. Por quê? Porque se eu posso até ser uma brasa, mas eu não sou fogo. Uma brasa, se você juntar a brasa com várias, ela se torna uma fogueira. Mas se você tira ela da fogueira, ela se torna somente uma brasa. Uma brasa, ela dá para acender um fogo, mas ela não é uma fogueira. Ela não esquenta ninguém. Amém? Então, o fogo que é em nós, ele tem que estar diariamente aceso. E como que eu faço isso? Colocando mais madeira, né? É assim que eu deixo um fogo aceso. Amém? Então, aqui vai falar de um inimigo que entrou enquanto eles dormiam. E esse dormir fala de um desleixo espiritual, entende? Fala de uma pessoa que ela não é nem que ela não se importasse, mas por ocasião da vida, por lutas, por confusão, por tristeza que às vezes aparece na nossa vida, que às vezes nos ataca, ataque espiritual, vem o desânimo espiritual, vem coisas do nosso dia a dia também que quer nos derrubar, né? Quer nos combater, que quer nos colocar para baixo, que quer nos fazer desistir. E essas lutas, essas tristezas, essas angústias, tudo isso faz com que a gente adormeça. E esse adormecer fala de uma pessoa que meio que se esfriou, literalmente se esfriou na fé. É uma pessoa que dormiu. Mas entender, esse dormir não significa que a pessoa morreu. Entende? Não significa que a pessoa morreu, mas que a pessoa ela deu uma parada. Já viu uma pessoa que ela está correndo uma maratona?
ela simplesmente para um pouco para poder descansar e continua, certo? E o inimigo, que aqui vai falar, ele entrou nessa hora exata que a pessoa estava dormindo, amém? A pessoa estava dormindo, a pessoa começou a esmurecer, não estava tão legal na fé, não estava orando tanto, não estava lendo a Bíblia tanto, e aí ela começou a esmurecer na fé. Essa pessoa vai dar brecha para o inimigo, entende? Então aquilo que era bom, o homem plantou, né, o trigo, mas entenda, quando ele dormiu, veio o inimigo e botou o joio para também crescer. Entenda, algumas coisas na nossa vida, elas foram feitas para ser boas, mas como a gente não vigiou, mas como a gente não orou o tanto que era para orar, mas como a gente não lutou o tanto que era para lutar, mas como a gente não pelejou, ou como a gente não, ou como a gente dormiu, na hora que não era para dormir, veio o inimigo e colocou algo que era para ser bom, algo que era para ser bom, vira coisa ruim. Tipo, dinheiro, irmão, se um dinheiro colocar 10 mil reais na nossa mão, você acha que isso é ruim? Não, mas a forma que a gente usa ele pode se tornar uma coisa ruim, entende? Então, eu posso ter muito dinheiro, mas se eu não sei usá-lo, aquilo pode me levar para a morte, aquilo pode me trazer maldição, entende? Um casamento, se não for direcionado por Deus, se não for direcionado ou levado na palavra, aquilo que era para ser bom se torna algo ruim. Por quê? Porque se eu não sei como tratar o cônjuge, se eu não sei tratar a outra pessoa, aquilo vai se desgastar e vai trazer uma separação. Algo pior, irmão, não tem. Entende? Então, algo que era para ser bom vira algo ruim, entende? O joio aqui é algo maravilhoso. É um trigo, no caso, o joio não, o trigo é algo maravilhoso, amém? O trigo é algo maravilhoso, mas porque não cuidaram na hora que tinha que ser cuidado, veio o joio e cresceu junto, amém? Glória a Deus, aleluia. O joio e o trigo são duas pessoas que se parecem, mas eles são totalmente diferentes. Amém? Obrigado. São duas pessoas. O joio e o trigo são duas pessoas, mas eles são totalmente diferentes. Por quê? Primeiro, o trigo ele foi plantado com um objetivo: dar fruto. O joio ele não foi plantado para dar fruto. Ele foi plantado ali para poder atrapalhar a colheita do homem, entende? Então um foi plantado com um propósito, dar fruto. Um foi plantado com um propósito, de que dali sairia coisas boas, sairia o trigo, amém? Mas o joio não foi plantado com esse intuito, foi plantado para que o homem perdesse o trigo. Então aqui o joio e o trigo são duas pessoas, e a gente tem que olhar qual é deles que eu sou. Por quê? Porque o joio ele veio para atrapalhar. O joio ele cresce e eles são idênticos, irmãos. Eu não tenho imagem para poder mostrar, né? Quando me traz esse negócio, o telãozinho, mas o joio e o trigo, a folha do joio é idêntica com o do trigo. Eles são quase idênticos, quase irmãos idênticos. Mas qual é a diferença dos dois? É que um dá fruto, é que um produz, é que um faz a coisa acontecer e o outro não. Ele só cresce e não serve para nada, irmãos. Uma árvore que não dá fruto serve para quê? Às vezes você bota uma árvore na frente da nossa casa para que ela dê sombra, né? Mas o intuito era de dar sombra, não é de dar fruto. Amém? Se eu planto um pé de manga no meu quintal, eu quero que ele dê manga. Se ele cresce e não dá manga, serve de quê? De nada, porque o intuito que ele foi plantado era para dar manga e não só para dar sombra. Entende? O trigo ele foi plantado ali para dar trigo, ele foi para poder ser frutífero. O joio não. Então entenda, a nossa vida ela tem que ser semelhante e a gente tem que olhar
qual dos dois a gente é? Se eu estou dando fruto ou não? Se eu estou fazendo algo que presta para o reino de Deus ou não? Ou se eu somente, si mesmo, não precisa mudar nada não, minha vida está boa demais. Não, eu não acho que daí estão errados, esse pastor aí não sabe o que fala. Não, mas eu acho que daí é errado. Eu não, entende? São pessoas que a gente está querendo ir para frente e eles não querem trazer a gente para trás. São pessoas que a gente olha para frente, olha para o lado, não, irmãos? A gente tem que pegar a palavra, ler, tem que trazer uma devocional, tem que cantar, por quê? Porque tem uma frase famosa no meio dos pastores que é: quem não trabalha, dá trabalho. Então, quanto mais a pessoa trabalha, mais ela se esforça, menos tempo ela tem para poder pensar em fazer besteira. Então, entenda, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estou na seara do Senhor, quanto mais eu me envolvo, menos eu dou trabalho e mais eu frutifico, entende? Então, quanto menos eu quero fazer a obra, ou então quanto menos eu quero glorificar a Deus com a minha vida, porque servir a Deus não se trata de trazer palavra aqui e ler e explicar, não. Servir a Deus trata de eu ler a Bíblia e viver aquilo que está nela. Glória a então, Deus. Eu consigo passar Aleluia. Cristo através da minha vida, sem abrir a minha boca, entende? Então eu consigo passar Cristo e eu consigo frutificar. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para a minha vida e vão ver que a minha vida é totalmente diferente das outras. E a minha vida está indo para frente. E a minha vida glorifica a Deus. E a minha vida, ela modifica o ambiente. Quando eu chego, as pessoas que falavam palavrão, as pessoas que são imundas, elas podem até não gostar de você, mas elas te respeitam. Entende? Por quê? Porque a sua presença, ela é diferente. Porque a sua presença, ela causa fruto. E os seus frutos são diferentes dos deles. Então ele se constrange com aquilo que você carrega, com o fruto que você tem. Entende? Glória a Deus. Então, Aleluia. o joio e o trigo são totalmente diferentes. Parece ser igual. E aqui vai falar, o texto vai falar aqui: deixa que eles cresçam juntos. Entenda, querido. E Jesus vai até explicar que o homem é o ceifeiro, o joio Aleluia. é o povo do mundo, e o povo do mundo fala de uma pessoa que está na igreja, crescendo como um trigo, mas vai para o inferno. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo aquilo que era para viver. Entende? Então eu nasço na igreja, cresço na igreja, mas eu não frutifico. Isso significa o quê? Que a pessoa é um joio. Ela só está ali por estar, mas não vai agregar em nada na vida de ninguém. Não vai fazer nada para o reino de Jesus. Não vai fazer algo que presta. Por quê? Porque ela é joio. E joio não frutifica. Parece ser crente, cresce com os crentes, mas não frutifica. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Coisas que eram para ser boas viram coisas más. Eu já até expliquei isso aqui. Que o joio o trigo cresceu para dar certo, né? E o joio não, ele foi plantado para poder acabar com o trigo. Mas algo que era para ser bom se torna ruim. Por quê? Porque eu plantei o joio e, como eu já expliquei, do dinheiro, né? Se eu pego o dinheiro e aquilo não serve na minha mão, e aquilo não presta na minha mão, e aquilo eu posso até fazer algo com ele, mas o que é que eu vou fazer, o que vai me trazer, o que vai me causar? Eu posso pegar um dinheiro e posso gastar ou na minha casa ou na minha família, ou então eu posso pegar um dinheiro e posso gastar ele todinho com o mundo, bebendo, fazendo o que eu quiser, entende? Então, aquilo que era para ser bênção pode se tornar maldição, se eu não souber e se eu não ver através dos olhos do Senhor. Amém? Irmãos, essa parábola, Jesus ele veio na terra para simplificar tudo para nós. Por quê? Porque se Jesus viesse falando aquilo que ele via no céu e aquilo que ele achava que era que ele passou certo para a gente, né? Mas se ele falasse na linguagem dele, do entendimento de Jesus, nós não entendemos Jesus nunca. Por quê? Porque é muita sabedoria para nós pecadores, irmão. Nós, assim, com muita luta, estamos tentando entender o que é joio e o que é trigo. Nós estamos tentando entender o que é uma semente pequena ou semente grande. Tentando ver o que é uma espiga. E Jesus
Jesus, se você ler o Novo Testamento, Jesus ele vai fazer comparação com a moeda, vai fazer a luz, ele vai fazer comparação com o milho, com o joio, com a semente, com o grão. Jesus, com a terra, ele vai trazer parábolas para a gente entender. Por quê? Porque a gente tem que pensar não como hoje, mas como naquela época. Naquela época, todo mundo tinha que trabalhar para poder ganhar o seu sustento. Todo mundo trabalhava para poder comer. Todo mundo trabalhava para poder ganhar alguma coisa, para poder comprar outra coisa. Todo mundo trabalhava e era uma forma de troca, né? Eu trabalho por isso, te dou isso e você me dá o que você tem. Era assim. Então Jesus, ele sabia como o povo vivia. Ele sabia o que o povo tinha. E ele veio pregar como o povo vivia, para que o povo entendesse eles. Amém? O joio e o trigo, irmãos, principalmente para o povo do interior, que trabalhou muito tempo nisso, que sabe muito bem como que faz, o que é grão, quantas espigas dá, entende? Então Jesus, ele veio simplificar o evangelho. E ele veio trazer essas parábolas para que a gente entenda o quanto ele é maravilhoso e o quanto seria simples o evangelho. Basta a gente entender ele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Na colheita eles vão colher frutas e não palha. Na colheita, no caso eu botei errado aqui. Na colheita eles vão colher frutas e não palha. Por quê? Porque o trigo ele dá fruto, mas o joio ele só dá palha. Só tem palha nele. Não tem nada mais do que a palha. Então quando os homens forem catar o trigo, eles vão arrancar o joio. Por quê? Porque o joio, irmãos, porque o trigo, ele simplesmente quando ele amadurece, ele fica pronto para poder você tirar. Quando você pega ele na mão, você faz assim, sai o fruto, né? No caso, sai na sua mão. Então quando você aperta, sai todo as sementes na sua mão. E o joio não, você aperta e não tem nada dentro. Ele até parece que tem, mas não tem nada. E o trigo não. Então quando você arranca o trigo, aquilo vai sair na sua mão, a semente. E o joio não. Então se você arrancar os dois juntos, o joio você pode pegar ele e jogar fora porque não tem nada. Já o trigo não. O trigo você arranca e tem semente. Então entenda, Jesus quando vier, ele vai pegar a gente e nós somos os frutos. Amém? Nós somos os frutos e ele vai arrancar. O que vai ter em nós? Amém? Nós somos o trigo. Amém? Na hora que Jesus nos pegar, o que vai ter em nós? Será que vai ter alguma coisa ou será que ele vai ter que pegar esse joio e ter que jogar no fogo? Porque não tem nada, porque é só palha. Entenda, o trigo ele serve para colher. O joio só serve para ser queimado. É por isso que quando no final da parábola o homem vai falar, deixa para o final. E quando vocês forem colher o trigo, arranca primeiro o joio e joga no fogo. Por quê? Porque joio não serve para nada. Joio só serve para ser queimado. Então por isso que ele primeiro manda tirar o joio e jogar no fogo. E depois tirar o trigo e levar para o celeiro. Glória a Deus. Entenda, Jesus Aleluia, ele vai arrancar aqueles que não são. E depois vai pegar os seus. Porque os seus frutificam. O joio não. A nossa vida ela tem que ser baseada, irmãos, em dar frutos. Em ser melhor. Em ser separado para Cristo. Em ser uma pessoa diferente. E isso vai fazer com que a gente frutifique. A nossa vida é um fruto todo dia. Então se eu vivo a palavra, eu frutifico naturalmente. E principalmente a gente acha que a gente só frutifica quando a gente mostra para as pessoas que a gente está lendo a Bíblia. Que a gente mostra para as pessoas quando a gente está orando. Quando a gente mostra para as pessoas, não. Frutificar é viver o reino. E o que é viver o reino? É ter comunhão com Deus. Então se eu tenho comunhão com Deus todos os dias, a minha vida vai mostrar para o mundo que eu tenho. Então a pessoa pode até dizer que a gente não é,
que a gente não presta, que a gente não vale nada, que a gente é doido, que a gente... Por quê? Porque eles não vão entender. Mas por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus no secreto. E a minha intimidade faz com que eu frutifique. Amém? Então, Glória a Deus, aleluia. o joio e o trigo há uma diferença. O joio é uma farsa. Ele diz que é, mas não é. O trigo não. Ele diz que é e é. Então, a nossa vida ela tem que ser baseada em ser diferente ou em frutificar. Porque o fruto mostra quem eu sou. E a diferença do joio e do trigo é que o trigo ele tem fruto. O joio não. O trigo é a diferença. O joio não. Então o trigo ele faz tudo diferente. Principalmente dele sai fruto. Dele sai coisa boa. Na palavra que o Senhor vai falar, não tem como uma árvore que você plantando uma árvore de manga e nascer caju nela. Não dá. Por quê? Porque você plantou manga, você não plantou caju. Então a nossa vida ela é de plantar. O que eu planto, eu vou colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Pode até não parecer, porque parece que quanto mais a gente faz coisa boa, irmão, parece que a nossa vida piora. Você fala de Jesus, aqueles pecadores que estão indo para o inferno lá, não estão fazendo nada que presta. Eu estou fazendo e parece que a minha vida está piorando. Por quê? Então, aí você pode olhar na vida de José. José, irmãos, era um menino íntegro. Sonhava, via as coisas de Deus. Aí ele contou para o irmão deles, rasgaram as vestes dele, jogaram ele dentro do buraco, venderam ele. E ele estava fazendo certo ou não? Estava. Mas por que fizeram tudo? Quanto mais ele fazia o certo, mais as coisas pioraram. Aí ele foi lá para o Egito, virou, antes de virar governador, era um auxiliar lá de tudo, ficou entre os grandes. A mulher de Potifar, bora, você vai comigo? Ele falou, não vou. Saiu correndo, e ele fez o errado? Não, ele fez o certo. Amém? E aí a mulher fez o quê? Acusou ele de ter ficado com ela. E ele falou, gente, ele poderia muito bem ter falado, Deus, o Senhor viu daqui a injustiça, Pai. Ó Senhor, o Senhor não está vendo isso? Ele fez isso? Não, irmãos, ele simplesmente, amém, o Senhor é meu pastor, ele vai me guiar aí. Então a vida dele piorava, quanto mais ele fazia o certo. E aí quando Deus pensou, agora é a sua vez, ele virou governador. Entenda, a nossa vida, irmãos, ela é tem que ser totalmente diferente da de todo mundo. Então você faz o bem, você fala assim, eu vou fazer mais o bem não. Porque quanto mais eu faço bem, mais a minha vida piora. Você não está fazendo, a gente não ganha mérito quando a gente faz. A gente ganha mérito por fazer com amor. Não estou fazendo porque você é bom, porque você não presta. Não, estou fazendo porque Deus já me amou primeiro. Ele já me deu algo primeiro. E por isso eu retribuo com o amor que eu já ganhei, que foi o de Cristo. Amém? Então nós temos que ser a diferença. Temos que ser o trigo, porque o trigo frutifica. Porque nele há alguma coisa que presta. Amém? E o Senhor vai vir buscar pessoas que dão fruto, pessoas que frutificam, pessoas que elas são diferentes. O trigo, o joio será jogado no fogo, mas o trigo será levado para o celeiro, porque aquilo é fruto e aquilo o Senhor usa. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa vida ela tem que ser baseada em não ser o joio, mas ser o trigo. Por quê? Aleluia. Porque se você pegar uma bagezinha de trigo, e a Bíblia vai falar que o trigo ele dá a 30, a 60 e a 100. Então uma bagezinha de trigo, no mínimo que ela dá é 30. E ela dá 60 e dá 100. Então entenda, o mínimo que sai é 30. É por isso que o dono da seara aqui, ele não deixa que arranque o joio logo, porque ele pode arrancar o trigo. E se você arrancar uma bagezinha de trigo, você já perde 30 sementes. Então olha o tanto que você perde se você arrancar aquilo no tempo errado. Então por isso que o homem não mandou, não deixou arrancar, porque poderia perder muito
se você arrancar você já perde muito. E agora imagina o tanto que tinha. É por isso que o homem não deixou que arrancasse, deixou que arrancasse só depois. Porque depois ele já poderia arrancar. E não iria mais matar. Amém? Só iria sair o fruto da lei. Amém? A nossa vida ela tem que ser baseada em ser trigo e não o joio. Porque o trigo não presta para nada, mas o joio frutifica. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.